Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre projeção cartográfica, um tema extremamente importante para nós entendermos como veio se elaborando mapas e como a representação do espaço mundial, portanto do espaço terrestre. A princípio nós precisamos lembrar, queridos estudantes, que a projeção cartográfica nada mais é que a representação da superfície terrestre, no caso esférica, em um plano. Tudo bem? Ou seja, eu vou representar um globo num mapa. E existem três tipos de projeção. Existe a projeção cilíndrica, cônica e azimutal. A projeção cilíndrica ela ocorre sobre um cilindro, perfeito? E nela não esqueçamos, nós vamos ter exatamente o fato dela ser tangente ao equador, ou seja, ela vai ter um contato nessa área, no momento da representação, a linha do equador. E um fato que nós precisamos recordar é que ela provoca algumas deformações, e essas deformações elas aumentam em direção às altas latitudes, ou seja, em direção exatamente ao Polo Norte e ao Polo Sul. Perfeito? Diferentemente, nós temos aí a projeção cônica, ela ocorre sobre um cone, tudo bem? E aí, claro, a sua área de tangência, a sua área de contato é justamente nas áreas de média latitude, tudo bem? Então aí você vai ter uma representação mais precisa e com mínima distorção, ok? Mas as deformações elas vão aumentando em direção aos polos e, claro, a linha do equador. Diferentemente, nós temos também a projeção azimutal. Ela ocorre sobre um plano, perfeito? Ok? E claro, ela já é tangente às altas latitudes. Então, a zona de contato dela é justamente nas áreas de polos. E, claro, nós temos como deformações que vão aumentando em direção às áreas de menores latitude. Tudo bem? Portanto, nós temos a projeção cilíndrica, cônica e azimutal. Em relação à questão da projeção cilíndrica, queridos estudantes, nós precisamos lembrar que essa projeção, como já foi falada, ela ocorre sobre um cilindro, tudo bem? E ela é obtida com uma projeção sobre a superfície terrestre, com os paralelos e meridianos sobre o cilindro em que o mapa será desenhado. E existem dois tipos de projeção cilíndrica. Existe a projeção cilíndrica conforme e existe a projeção cilíndrica equivalente. A projeção cilíndrica conforme, ela conserva a forma dos continentes, perfeito? Conserva as direções e os ângulos, mas altera a área das suas superfícies. Já a projeção cilíndrica equivalente, ela conserva as áreas, real da superfície representada, mas não mantém as formas e direções e ângulos. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar, agora já na projeção cônica, como nós já falamos, ela ocorre sobre um cone. E esse cone, claro, é um cone imaginário em contato com a esfera. É a base para a elaboração do mapa. E a gente precisa lembrar que nessa projeção, nós vamos ter os meridianos que vão formar uma rede de linhas retas convergentes nos polos e paralelos que formam círculos concêntricos, ok? Dando continuidade já na projeção azimutal, como nós já falamos anteriormente, ela ocorre sobre um plano, tudo bem? Tanto é que nós temos a representação, a simbologia da ONU, justamente nesse contexto. Perfeito? Se não formos ver, ela é uma representação justamente com base da ONU com base na projeção azimutal. O mapa é constituído sobre um plano tangente, tudo bem? Claro, sobre um ponto qualquer da superfície terrestre, logo este ponto ocupa sempre o centro do planeta. Então, o grande objetivo é você entender que na projeção azimutal há uma tangência em relação às altas latitudes. Um fato que nós precisamos lembrar também que a projeção azimutal ela é usada geopoliticamente, perfeito, para realçar, às vezes, status de um país em relação às demais da Terra. Quem utiliza muito essa projeção são os norte-americanos, principalmente nas suas estratégias de guerra, ok? Não esqueçamos também que ela é usada para representar regiões polares e próximas. E, claro, o grande objetivo aí é garantir a localização de um país, numa posição central, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. Então, essa projeção cartográfica ela é muito estratégica, ok? E claro, dentro do processo de projeção cartográfica, nós precisamos lembrar da projeção de Mercator, uma projeção extremamente importante, principalmente para os concursos que vamos fazer no futuro, ok? E essa projeção do Mercator, ela foi uma projeção cilíndrica conforme, tudo bem, do século XVI.
ela conserva a forma dos continentes, tudo bem? Altera a proporção das superfícies, é bastante usada na navegação marítima, tudo ok? E claro, não esqueçamos, os paralelos dos meridianos são retos e perpendiculares. E o que é mais interessante você lembrar nessa projeção, quanto mais perto dos polos, ou seja, as altas latitudes, maior será o processo de deformação. Ok? Não esqueçamos também que nessa projeção se buscou evidenciar o eurocentrismo, ou seja, buscou-se evidenciar o mundo desenvolvido naquele momento, mostrando a Europa como um centro do planeta. Lembrando que essa projeção ela foi criada no contexto das grandes navegações. Tudo bem? Diferentemente da projeção de Peters. Não esqueça que a projeção de Peters, ela é uma projeção também cilíndrica, ok? Só que equivalente. E ela data do século XX. Né? Os paralelos são separados em intervalos decrescentes, ok? Não esqueça que essa projeção altera as formas para manter as reais proporções dos continentes, tudo bem? Tanto é que você vê o tamanho real, né, das áreas da África, das áreas da América do Sul, tudo bem? Nós temos também que esses continentes eles estão situados no meridiano 60 graus, ao norte e ao sul, representando um alongamento, como a gente percebe muito bem aqui no continente africano e, claro, no continente americano, tudo bem? Não esqueçamos que esses continentes estão situados em alta latitude de um achatamento norte-sul, ou seja, né, um alongamento leste-oeste. Então, se nós formos observar, nós temos aqui os continentes situados em alta latitude, ok? Tem um achatamento no sentido norte-sul, ok? Mas tem um alongamento no sentido leste-oeste. E claro, não esqueçamos que ela evidencia o real tamanho dos países subdesenvolvidos, mostrando até a África como um centro do planeta nesse processo de projeção. Dando continuidade ao processo de projeção, né, agora verificando os dois mapas um do lado do outro, nós temos a projeção cartográfica cilíndrica conforme e, claro, a equivalente. Não esqueça que é conforme a projeção de Mercator, perfeito? Os ângulos são idênticos, conserva as formas, mas altera as áreas. E nós temos aí, claro, o eurocentrismo. Já na projeção equivalente, nós vamos ter exatamente a projeção, mostrando a projeção de Peters, ok? Os ângulos são diferentes, há uma alteração das formas e, claro, há uma conservação das áreas. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.